Imagine que, neste exato momento, milhões de brasileiros estão com a glicose acima do normal e nem sabem disso. O que parece apenas um excesso de açúcar no sangue, pode, na verdade, ser o primeiro passo para algo muito mais sério: diabetes, problemas no coração, danos nos rins e até perda de visão. Só para você ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de brasileiros convivem com diabetes, e grande parte desses casos poderia ser evitada com medidas simples e rápidas. Agora, me diga, você já se sentiu cansado de repente, com sede em excesso ou até com uma fome inexplicável, mesmo após comer? Esses são sinais clássicos de que sua glicose pode estar desregulada. Mas aqui vai a boa notícia: existem estratégias cientificamente comprovadas que ajudam a reduzir o nível de açúcar no sangue instantaneamente, de forma natural e acessível. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Vou te mostrar 8 maneiras eficazes e práticas para controlar sua glicemia agora mesmo, usando recursos que você tem em casa e hábitos que pode adotar no dia a dia. Então já aproveita e confira se você já se inscreveu aqui no canal, deixe seu like, e compartilhe este vídeo com alguém da sua família que precisa cuidar melhor da saúde. Afinal, informação pode salvar vidas. No primeiro passo, vamos falar de algo extremamente simples, mas que muita gente negligencia: a água. Muitas vezes, quando a glicose sobe rapidamente, a primeira medida de emergência é também a mais simples: tomar água. Pode parecer básico demais, mas a ciência mostra que a hidratação é uma das formas mais rápidas de ajudar o corpo a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Funciona assim: quando você ingere água, os rins passam a trabalhar mais, filtrando o sangue e eliminando o excesso de glicose através da urina. É como se fosse uma limpeza natural do organismo. Por isso, especialistas recomendam beber de 1 a 2 copos de água imediatamente ao perceber sintomas como sede excessiva, boca seca, tontura ou cansaço. Agora, atenção, não adianta trocar a água por refrigerantes zero açúcar, sucos de caixinha ou bebidas industrializadas. Mesmo aquelas que prometem não conter açúcar podem provocar picos de glicemia por conta de adoçantes artificiais e conservantes. O melhor aliado do seu corpo, nesse momento, é e sempre será a água pura. Uma dica prática: se você tem dificuldade em lembrar de beber água, mantenha sempre uma garrafinha perto de você, no trabalho, no carro ou ao lado da cama. Esse simples hábito já pode fazer uma enorme diferença no controle da glicose ao longo do dia. Agora que você já entendeu o poder da água, vamos para o próximo passo: usar o corpo em movimento para reduzir a glicose de forma imediata. Poucas coisas reduzem o açúcar no sangue tão rápido quanto colocar o corpo em movimento. E não estou falando de exercícios pesados ou de horas na academia. Uma simples caminhada rápida de 10 a 15 minutos já pode fazer uma diferença significativa nos níveis de glicose. Aqui está o motivo: quando você caminha, os músculos começam a usar a glicose disponível no sangue como fonte de energia. É como se estivessem sugando o excesso de açúcar da corrente sanguínea para funcionar melhor. Diversos estudos mostram que até mesmo atividades leves, como subir escadas ou fazer uma faxina mais acelerada, podem reduzir a glicemia em pouco tempo. Um exemplo prático: depois de uma refeição rica em carboidratos, como arroz, pão ou massas, os níveis de glicose tendem a subir rapidamente. Se você simplesmente senta no sofá, esse açúcar permanece circulando no sangue. Agora, se você decide caminhar por 15 minutos após comer, seu corpo já começa a usar essa glicose como combustível, evitando picos perigosos. E aqui vai uma dica de ouro: não precisa correr ou se exaurir. O ideal é uma caminhada em ritmo acelerado, que aumente um pouco a respiração, mas ainda permita conversar. Essa é a intensidade perfeita para queimar açúcar sem sobrecarregar o corpo. Agora vamos falar sobre o papel das fibras, um verdadeiro escudo natural contra os picos de glicose. Se existe um superpoder natural para controlar a glicose no sangue, esse poder se chama fibras. Elas funcionam como uma espécie de barreira no intestino, retardando a absorção dos açúcares vindos da alimentação. Isso significa que, em vez de o açúcar entrar de uma vez na corrente sanguínea e causar picos perigosos, ele é liberado de forma mais lenta e controlada. Aqui no Brasil, temos uma grande variedade de alimentos ricos em fibras que fazem parte do nosso dia a dia. Exemplos práticos: aveia pode ser adicionada ao café da manhã ou até misturada em sucos de vitaminas. Feijão, presente no prato do brasileiro, é excelente para manter a glicose sob controle. Chia e linhaça, sementes pequenas, mas poderosas, basta uma colher de sopa ao dia em frutas, saladas ou iogurte. Mamão e maçã, frutas ricas em fibras solúveis, que ajudam a reduzir a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Além disso, as fibras aumentam a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e evitando aquele ciclo perigoso de come, sente fome de novo, e come mais.
Um erro comum é pensar que basta cortar o açúcar para resolver o problema da glicose. Na verdade, equilibrar a dieta com fontes de fibras em todas as refeições é uma das melhores formas de manter os níveis estáveis durante todo o dia. Agora que você já sabe o poder das fibras, vamos falar de outro aliado essencial: os alimentos com baixo índice glicêmico. Nem todos os carboidratos agem da mesma forma no corpo. Alguns são absorvidos muito rápido, elevando a glicose em poucos minutos, como pão branco, arroz polido e doces. Outros, conhecidos como alimentos de baixo índice glicêmico, liberam açúcar de forma lenta e equilibrada, ajudando a manter a glicemia estável por mais tempo. Aqui no Brasil, temos várias opções acessíveis e nutritivas que se encaixam nessa categoria: abacate, rico em gorduras boas, fibras e com baixíssimo impacto glicêmico. Castanhas do Pará e amendoim, ótimos lanches para controlar a fome sem desregular o açúcar no sangue. Ovos, proteína pura, que além de sustentar, ajuda a evitar picos de glicemia. Batata doce, muito usada por atletas, libera energia de forma gradual, sem provocar picos. Leguminosas como lentilha e grão de bico, além de ricas em fibras, têm digestão mais lenta. Uma estratégia simples é sempre combinar carboidratos com proteínas, gorduras boas ou fibras. Por exemplo, em vez de comer apenas uma fatia de pão integral, acrescente ovo mexido ou abacate. Isso reduz a velocidade da absorção do açúcar e mantém a energia constante por horas. O grande erro da maioria das pessoas é pensar que basta cortar o açúcar refinado e o problema está resolvido. A verdade é que a qualidade dos alimentos que você escolhe faz toda a diferença. Priorizar os de baixo índice glicêmico é uma forma inteligente de prevenir tanto os picos quanto as quedas bruscas de glicose. Agora vamos falar de uma solução natural e acessível que os brasileiros adoram: os chás que ajudam a regular a glicose no sangue. A natureza oferece verdadeiros remédios em forma de chá, e muitos deles são aliados poderosos no controle da glicose. Além de serem fáceis de preparar e acessíveis no Brasil, eles possuem compostos bioativos que ajudam a reduzir a absorção de açúcar e até melhorar a sensibilidade à insulina. Aqui estão alguns dos mais eficazes: chá verde, rico em catequinas, substâncias antioxidantes que ajudam a regular os níveis de glicose e ainda aceleram o metabolismo. Chá de hibisco, além de auxiliar no controle da glicemia, ajuda na pressão arterial e no emagrecimento. Chá de canela. Estudos mostram que a canela pode imitar a ação da insulina, facilitando a entrada da glicose nas células. Chá de gengibre. Melhora a circulação, tem efeito anti-inflamatório e pode ajudar no equilíbrio glicêmico. Uma dica prática: prefira sempre preparar o chá de forma natural, com as folhas, flores ou cascas, e evite adoçar. Se não conseguir beber sem doce, use pouca canela em pó ou gotas de limão para dar sabor, sem prejudicar os níveis de açúcar no sangue. Importante: apesar de ajudarem muito, os chás não substituem os cuidados médicos nem os medicamentos prescritos. Eles são aliados complementares, não soluções milagrosas. Agora vamos falar de algo que muita gente ignora, mas que pode elevar a glicose de forma tão intensa quanto uma sobremesa: o estresse. Você sabia que o estresse pode aumentar o açúcar no sangue tão rápido quanto uma refeição cheia de carboidratos? Isso acontece porque, em situações de estresse, o corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que fazem o fígado liberar mais glicose na corrente sanguínea. É uma reação natural de sobrevivência, mas que, quando constante, prejudica seriamente a saúde. Por isso, aprender a controlar o estresse de forma imediata é fundamental para evitar picos de glicemia. E o melhor é que existem técnicas simples que você pode aplicar em qualquer lugar. Respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4, segure o ar por 2 segundos e solte pela boca contando até 6. Repita por 5 ciclos. Essa prática reduz a tensão e ajuda a equilibrar a glicose. Alongamento rápido. Levantar, esticar os braços e movimentar o corpo por alguns minutos ajuda a liberar a tensão acumulada. Pausa mental. Fechar os olhos e se desconectar por 2 minutos já diminui a resposta do corpo ao estresse. Escutar música calma. Comprovadamente, ouvir músicas relaxantes reduz os níveis de cortisol no sangue. Um erro comum é pensar que o estresse só afeta o emocional. Na verdade, ele tem impacto direto no corpo, principalmente na glicose. Pessoas que vivem constantemente estressadas têm muito mais chances de desenvolver resistência à insulina e, consequentemente, diabetes tipo 2. Agora vamos falar sobre o que você deve evitar imediatamente para não elevar ainda mais os níveis de açúcar no sangue. Se o objetivo é reduzir a glicose rapidamente, tão importante quanto saber o que consumir é entender o que evitar. Alguns alimentos têm a capacidade de elevar o açúcar no sangue de forma quase instantânea, e muitas vezes eles estão presentes no dia a dia do brasileiro. Aqui estão os principais vilões: açúcar refinado e doces em geral.
bolos, balas, chocolates comuns e sobremesas tradicionais causam picos rápidos e perigosos de glicemia. Pães e massas brancas, feitos com farinha refinada, são digeridos muito rapidamente, transformando-se em açúcar quase que imediato no sangue. Refrigerantes e sucos industrializados, mesmo os light ou zero, podem conter adoçantes artificiais que desregulam o metabolismo. Produtos ultraprocessados, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, cereais matinais e comidas prontas congeladas são cheios de açúcares escondidos. Um ponto importante é que muitos desses alimentos dão a falsa sensação de energia rápida, mas em pouco tempo provocam queda brusca de glicemia, aumentando a fome e estimulando o consumo excessivo. Esse ciclo é extremamente prejudicial. Dica prática: sempre leia os rótulos. Muitas vezes, o açúcar aparece com outros nomes, como xarope de glicose, maltodestrina, dextrose ou frutose concentrada. Se estiver entre os 3 primeiros ingredientes da lista, fuja. Agora que você já sabe o que deve evitar, vou fazer um resumo das estratégias e dicas práticas para aplicar no dia a dia. Depois de tudo o que vimos até aqui, fica muito claro que reduzir o açúcar no sangue não é uma tarefa impossível ou complicada. Pelo contrário, são pequenas atitudes imediatas que fazem uma enorme diferença na sua saúde. Vamos recapitular rapidamente. Beber água ajuda seus rins a eliminar o excesso de glicose. Caminhar por 10 a 15 minutos faz os músculos consumirem o açúcar em excesso. Consumir fibras, como aveia, feijão, chia e mamão, desacelera a absorção da glicose. Alimentos de baixo índice glicêmico, como ovos, abacate e castanhas, mantêm a energia constante. Chás naturais, como chá verde, hibisco e canela, auxiliam no controle da glicemia. Controlar o estresse evita picos repentinos de açúcar no sangue. Evitar vilões como refrigerantes, doces, pães brancos e ultraprocessados é fundamental para manter a glicemia sob controle. Cada uma dessas estratégias é simples, acessível e, principalmente, funciona de forma imediata. O segredo está na constância. Quanto mais você aplica esses hábitos no seu dia a dia, menores as chances de enfrentar complicações graves no futuro. Mas ainda não acabou. Vou trazer dicas práticas de aplicação imediata e uma mensagem final de motivação para você e sua família. Agora que você já sabe exatamente o que fazer para reduzir o açúcar no sangue de forma rápida, chegou a hora de pensar além do momento imediato. Porque, sim, tomar água, caminhar, escolher os alimentos certos e evitar os vilões já ajuda muito. Mas se você deseja prevenir complicações sérias como diabetes tipo 2, problemas cardíacos e até insuficiência renal, precisa transformar essas práticas em hábitos diários. Dica prática para aplicar já no seu dia a dia. Ao acordar, beba um copo de água antes mesmo do café da manhã. Isso já ajuda a hidratar e a estimular seus rins a trabalharem melhor. Após as principais refeições, reserve 10 a 15 minutos para caminhar. Pode ser no quintal, na rua, ou até dentro de casa se for preciso. O importante é se movimentar. Inclua fibras em todas as refeições. No almoço, feijão. No lanche, chia no iogurte. Na janta, legumes e verduras frescas. Tenha sempre opções de baixo índice glicêmico à mão. Em vez de biscoito recheado, prefira um punhado de castanhas ou uma fatia de abacate. Escolha um chá para adotar na rotina. Não precisa ser todos ao mesmo tempo. Escolha aquele que você mais gosta e faça dele um aliado diário. Reserve 5 minutos do seu dia para respiração profunda ou meditação rápida. Pode parecer pouco, mas ajuda o corpo a reduzir o estresse, consequentemente, os níveis de glicose. Alerta importante. Muitos brasileiros acreditam que só devem se preocupar com a glicose quando recebem um diagnóstico de diabetes. Isso é um erro grave. A glicose alta é silenciosa, não dá sinais claros no início, e quando aparecem os sintomas mais sérios, já pode ser tarde demais. A prevenção é sempre o melhor caminho. Lembre-se, cuidar da sua glicemia não é apenas sobre você. É sobre estar presente e saudável para sua família, seus filhos, seus netos. É sobre ter qualidade de vida para aproveitar cada fase da sua história sem ser limitado por uma doença que poderia ter sido evitada. E agora, quero te fazer um convite. Se alguma dessas dicas fez sentido para você, curta este vídeo. Escreva nos comentários qual dessas estratégias você pretende começar a aplicar ainda hoje. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre conteúdos novos sobre saúde, longevidade e bem-estar. Porque, acredite, informação compartilhada pode salvar vidas. Quando você deixa o like e compartilha, esse conteúdo chega a mais pessoas que talvez estejam em risco sem saber. Cuide-se hoje, para viver melhor amanhã. Sua saúde é o seu maior patrimônio.